Oferecimento. Entre nesse movimento e se surpreenda com o nosso jeito móvel de te entender. Olá pessoal, estamos começando mais um ANW e como sempre, todos os convidados que chegam aqui são super especiais, a gente valoriza todos, né? Mas hoje é o Mega Top Power Plus especial ANW com a pastora... Inenarrável, com a pastora Rebeca. Pastora Rebeca Rubik, casada com o pastor Paulo Jeff. Juntos são os diretores da Paz International desde 1982. A Paz International é um movimento de plantação de igrejas e cobertura ministerial de centenas de igrejas Paz Church no Brasil e no mundo. Poxa, pastora Rebeca, muito bom ter a senhora conosco aqui. Realmente já estávamos aguardando esse momento, porque tivemos a oportunidade com o pastor Paulo, né? E a senhora estava viajando à época, e eu também não pude estar, né, pastor? Mas hoje nós estamos aqui e eu sei que vai ser uma das melhores e talvez maiores entrevistas desse programa. Assim. Obrigada. Nós já mostramos na biografia, né, de entrada da pastora quem ela é. Mas, pastora, fala um pouquinho da sua família, dos seus pais, né? Eu sei que a maioria da igreja, né, da Paz Church já ouviu, porque a gente tem até as programações da igreja que a gente apresenta, a história da família. Sim. Mas talvez muita gente do público que está nos assistindo pelo YouTube, pela TV, ainda não conhece. Tá, né? Nem a senhora e nem a sua história de familiar e dos seus pais, que é incrível. Então, né? deixa eu contar um pouquinho do meu começo. Meus pais, né, moravam nos Estados Unidos, mas aí meu pai sentiu muito forte de vir para o Brasil como missionário. Então, a viagem foi até interessante, porque eu acabei nascendo em Miami no dia que eles iam pegar o voo para vir para o Brasil pela primeira vez, né? Foi aquele tempo, né? Isso 66 anos atrás, não tinha ultrassom, então minha mãe calculou que ela só estava grávida com talvez mais ou menos 7 meses e achou que seria mais fácil viajar grávida, porque o Timóteo tinha 1 ano e o Lucas e a Ângela tinham 6 e 7 anos. Então, ela pensou que seria mais fácil eu viajar grávida do que com um bebê recém-nascido. Então, planejaram que eu nascesse aqui no Brasil. Mas aí aconteceu que nasci em Miami, né? Mas aí eles vieram para o Brasil, moramos primeiro em Campinas, depois começamos mesmo o trabalho missionário em Belo Horizonte, onde moramos por mais ou menos 10 anos. Aí mudamos para Goiás. E então eu estudei, né, terminei o ensino médio, o high school, lá em Goiás. E depois fui para os Estados Unidos, fiz teologia, depois fiz enfermagem. E nesse meio tempo me casei, né, com o meu príncipe mais abençoado do mundo. Que contou a história com detalhes aqui, né? História aqui, né, romântica. E aí nós viemos para o Brasil, tem 40 anos já, então que moramos agora aqui em Santarém. E nós já tínhamos 2 filhas, nasceram lá, e os outros 2 nasceram aqui no Brasil mesmo, aqui em Santarém. Você sentiu esse poder de síntese? Rapaz, eu acho que... Você tem que aprender. Eu tenho que aprender com ela, mano. Meu Deus do céu. Ela contou a história em 1 minuto. Aí... Tem um detalhe, pastora, que eu fiquei muito surpreso ouvindo o podcast do pastor Abe, com Dizascope, se eu não me engano. Sim. Ele contou com muitos detalhes essa história de vocês, crianças no Brasil, em Goiânia, em Minas, né? A escolha do seu pai, da sua mãe, de se integrar, entregar totalmente, né, para o Evangelho e deixar uma vida... Mas o detalhe que me chamou muita atenção, eu não sabia, olha que eu já ouvi várias vezes, ou o pastor Abe, a senhora contando algumas coisas, mas ele falou algo que eu não sabia. Eu sabia que vocês vieram de uma família muito próspera nos Estados Unidos, mas seus pais também eram muito prósperos, né?
É assim, porque eles faziam parte do negócio, né? Então, meu pai ainda tinha a sua fazenda, só que estava arrendada, mas aí a família da minha mãe, que eram madeireiros, meus pais já estavam envolvidos também nesse negócio. Nos Estados né? Unidos. Nos Estados Unidos, Mas sim. ele veio como uma pessoa muito rica para o Brasil. Sim, ele veio, ele tinha já E coisas vocês não lá, sabiam né? que era tudo não, isso? nós nunca, meus pais nunca nós sabíamos que eles tinham algo, né? A gente nunca sofreu necessidade, realmente, nunca passamos necessidade, mas também meus pais nunca receberam da igreja local aqui no Brasil, né? Sempre era só dos seus mesmos negócios do exterior que os sustentaram o tempo todo. E até as plantações de igrejas era muito dos recursos dele. Sim, sim, era o meu pai que comprava o terreno, né, que assim, tantos aqui, até onde a catedral está hoje, foi ele que comprou o terreno. Uau, até né? em Santarém Até também, em Santarém, fora dessa sim. fase, antes da Igreja da Paz, quando você estava, ele já plantava igrejas. Sim, ele que ajudou na compra da TV, né, foi o maior doador naquele tempo. Olha aí, ó, TV Amazônia. Meu Deus. A gente tem que fazer uma sala, então, com o nome dele aqui, né? Melvin A Eduardo. gente vai continuar arrumando o estúdio, vamos colocar um nome para o Pronto, apóstolo. tá aí. Mas ele sempre fez questão de que nunca fosse divulgado. Não, para ele tava tudo para ele era o reino. Era o reino, tudo era para Jesus, né? Eu não sei se eu vou conseguir fazer pergunta, porque a gente vai ouvindo essa história, eu digo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? É verdade. Pastor, então deixa que eu faço, então. Você Não, eu tô brincando, eu vou fazer assim. Eu tô zoando. Não, pastora, na verdade, eu tenho já que assim, foi muito, eu acho que essa síntese do início foi bem legal, mas eu quero contar uma experiência pessoal, muito dessa entrevista vai ter isso, mas a primeira vez, the first time. Aí, tá dizendo? Misericórdia. A primeira vez. Falou bem, Olha aí, falou bem. ó. Olha Não aí. dá corda não, pastor. Não dá corda não, que tem motivações erradas nesse coração. Mas a primeira vez que eu lhe ouvi, na verdade eu não ouvi, na verdade eu vi o efeito. Eu fui trabalhar na conferência do MDA, eu acho que foi a terceira conferência do MDA, em 2004, com a equipe da TV Amazônia. Nós fomos fazer a cobertura lá no Barro Dada, na época ainda era Tropical Hotel. Sim. E aí é lá que era a conferência. MDA, né? Não sei se o senhor participou alguma vez lá. Não, quando eu comecei a vir, já era na igreja. Pois é. E aí, a pastora foi pregar. E aí, de repente, quando termina a pregação, eu vejo aquela galera lá na frente, assim, eu não estava ouvindo, só peguei o final. E a senhora pregou aquela pregação, paixão pelas almas. Mas eu ainda ouvi a parte que ela contou, que ela se despediu das crianças. Isso, cara, isso me quebra toda vez, cara. Isso me quebra toda vez. Que eles iam para uma comunidade que eles deixaram bem claro, olha, se vocês vierem aqui, nós vamos matar vocês. E aí a pastora Rebeca foi, eu acho que a Deb estava no barco, né? O Paulo, o Paulinho, aí a senhora foi lá, conta pra gente essa história. Então, era uma comunidade onde nós nunca tínhamos entrado para pregar o evangelho, porque nós sempre só íamos quando eles nos convidavam, né? E essa comunidade nunca tinha aceito. Só que nós estávamos passando no barco e tinha alguém dando sinal lá na beira para a gente parar. Então, nós paramos o barco, aí era o presidente da comunidade. E ele, então, o filho dele estava doente e ele queria, então, que nós ajudássemos. Ele sabia que nós sempre tínhamos remédio, atendíamos as pessoas, né? Então, ele queria ajuda pelo filho. E eu falei, sim, com certeza, seria uma honra para nós até atender todo o seu povo. Se você quiser, eu tinha também um dentista conosco. Falei, podemos também fazer o trabalho dentário. Aí ele aceitou, aí eu falei, então, também aí à noite nós gostaríamos de usar o salão comunitário para mostrar o filme sobre a vida de Jesus. Então ele na hora concordou. Então nós fomos, atendemos o dia todo. E aí de tardezinha, quando nós fomos, os rapazes lá do barco pegaram o gerador, o projetor e tudo, e foram levaram tudo lá para o salão comunitário, começaram a montar. Só que aí o irmão do presidente entrou lá bem embriagado e derrubando e gritando e falando, não, se vocês fizerem qualquer coisa aqui, nós vamos matar vocês. Então eles ameaçaram mesmo e a coisa é que a gente sabe que
quando eles estão são, eles não fazem isso. Mas quando se embriagam, eles criam aquela coragem e as ameaças se tornam realidades, né? Então, aí os rapazes pegaram tudo e voltaram para o barco. Aí nós falamos, não, mas o presidente falou para a gente que nós poderíamos. Então, fomos conversar com ele. Aí ele explicou que ele realmente não era o único líder, ele era o presidente, mas ele não tinha conversado com os outros e que os outros nenhum não concordaram. Então, aí ele se sentiu mal por ter prometido e não poder cumprir. Então, ele falou, não, mas vocês podem mostrar, então, em frente à minha casa. Então, nós fomos. Só que foi bem antes, então, de subir aquele morro lá para mostrar, que eu não sabia o que ia acontecer lá, né? Que, então, dessa vez... Tinha ameaça, né? Tinha aquela ameaça. E, então, aí foi que eu falei para os meus filhos, porque sempre nós íamos assistir tudo juntos, né? Quando eu, então... reuni meus filhos lá no barco e falei para eles, olha, hoje eu não quero que vocês vão assistir, né? Porque aí expliquei para eles, não sabia se eu ia voltar viva ou não, né? Então, aí que eu orei com eles, despedi, dei um beijo neles e falei, olha, se eu não voltar, mas vocês vivem para Jesus, né? E fala para o papai que eu o amo, porque o Paulo não estava na viagem conosco, né? Aí que, então, deixei eles lá e fui, né? Mas, graças a Deus. Eu já vi a senhora, inclusive, falando, né, que a senhora quer viver até 120 anos, acho que é isso, né? Ou até Jesus voltar. Sim. Ou se for preciso. Mas também, se for para morrer antes, a senhora quer ser uma mártir. Em que momento a senhora começou a ter essa convicção? A senhora lembra? Eu não me lembro quando foi, mas eu acho que isso já vem... já faz algum tempo que eu venho sentindo isso, especialmente quando eu vejo que parece que o fim está chegando muito próximo, né? Eu creio que Jesus vai voltar logo, mas eu sinto que talvez vai ter uma perseguição para a igreja antes disso. E eu penso, eu não quero eu nunca vou morrer de doença. Isso eu já determinei e baseando isso na Bíblia, né? Já isso determinei. Então, ou é velhice, já com pelo menos 120 anos, mas ainda bem sã, bem boa de mente e tudo, né? E também, ou se não, eu prefiro, então, morrer uma vida assim, dando a minha vida por Jesus, né? Bom, tem outra pergunta, porque agora eu tenho que respirar. Não, mas na verdade, a outra pergunta, o pastor vai me zoar agora, mas é porque realmente... Vai fazer em inglês, Não vou fazer em inglês. Mas Tá chorando, né? Mas O Adilson, ele tem pico de emoções. Mas é interessante, eu estava ouvindo, e realmente eu não tinha pensado nisso, mas ontem eu tive a oportunidade de ouvir um podcast do Craig Groeschel, né? Sim. E aí ele estava falando sobre como empoderar, selecionar e principalmente desenvolver as pessoas certas, the right people, né? Sim. Isso. Aí ele falou muito a respeito de que se você quer construir uma visão, você tem que investir nas pessoas certas. Sim. É inegável que nós temos visto o trabalho de vocês, mas como está essa visão agora, né? A gente sabe, né? O pastor falou um pouco aqui sobre vocês já têm um legado, mas qual a preocupação de vocês assim em termos de 20, 30 anos, né, com a paz internacional, com a missão? Porque, por exemplo, um passarinho missionário já me falou que ano que vem vai ser o ano esse ano foi de edificar, mas ano que vem vai ser de implantar. Então, como é que fica? Como vocês trabalham essa questão das pessoas certas? Vocês oram nesse sentido? Muito. Porque muito. Por exemplo, a gente tem, por exemplo, recente o caso do Timóteo, né? Que a gente entrevistou aqui. Parece que foi uma pessoa que, de repente vocês estavam orando e... Do nada apareceram, né? Que não foi do nada, que na verdade eles já estavam orando. Eu digo assim, a gente pensa que é do nada, mas quando a gente vê, eles estão orando. Não, do nada, modo de dizer, né? Eu entendo. Estão orando e parece eles se oferecendo, né? Porque nós não os conhecíamos antes, né? Isso. Então, como é esse processo, né, para vocês? Porque eu sei que vocês fazem isso. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Então, para nós, isso é uma coisa tão importante, da gente enviar as pessoas certas, né? As pessoas que realmente são as que Deus escolheu, que vão dar conta
do trabalho, né? Especialmente nessa área de integridade, de honestidade, de vida com Deus mesmo, que não vai trazer nenhuma desonra para a obra missionária, né? Então, é uma coisa que é muita oração. Muita oração e também indicações, né? Pessoas indicam, por exemplo, fizemos uma viagem agora, estamos conversando com os pastores lá sobre a possibilidade deles mudarem, irem para outro lugar. Então, mas é tudo assim, com muito cautela, com muita oração. A pastora Tânia, né? Tânia. Ela está até me falando uma coisa engraçada que aconteceu com relação ao pastor Milton, né? O pastor Milton de Paulo, que foi para... E que eles já estavam com desejo no coração. De Novo Progresso. Aí, Milton, que foi para... Aracaju. Sim. E é uma história muito interessante, porque ela estava me contando que eles estavam conversando, e ele pensando já sobre Portugal, né? E aí, só que não tinha. E aí, de repente, alguém falou com a senhora sobre o pastor Milton, e aquilo mexeu no coração de vocês. E aí ela só comentou, desculpa, Magno, que eu bati aqui. Aí ela só comentou, a senhora só comentou com ela, e a pastora Tânia disse que no coração dela, ela assistiu naquele momento, eles estão orando pelo pastor Milton. Ele vai ser a pessoa que Deus está dando paz. E aconteceu assim, muito rápido. Foi muito rápido. Quando é de Deus, né? A gente orando na calma, não apressando. Isso, eu sou um pouco apressada, então às vezes meu marido é perfeito para mim, porque ele que me segura um pouco, né? Então, mas a gente se dá mesmo uma combinação muito boa. Mas da gente realmente ouvir Deus e, assim, indicações e ver o caráter, a pessoa, conhecer. E aí Deus, parece que quando é de Deus, a coisa encaixa, né? Pastora, assim, eu percebo que a senhora tem uma ligação muito forte com os jovens, né? Sim. Um amor muito grande. E a senhora sonha, investe, né? Sim. E está no DIFLE, né? Sim. Ajudando Isaías sempre, toda a direção do DIFLE Nacional. Tem uma questão que eu tenho me preocupado, não só com a nossa igreja, com a Paz Church, mas com a igreja no Brasil, também acho que fora do Brasil. Tento conversar até com meu pai, que é pastor em outra denominação, né? Porque a igreja que eu fui criado, passei a minha infância lá, sobre a sucessão ministerial. Sim. Né? E formação de pastores, líderes jovens, né? Sim. Aqui em Santarém, a gente chegou 3 anos atrás, e por ser a primeira igreja, né, e já enviamos tantas pessoas, mas nós temos, assim, de modo geral, um corpo de liderança já, sim, de idade avançada, né? Mais maduros. Muitos pastores de 70, 60, né? Por exemplo, o Ricardo, o Marcos Diego são talvez os mais jovens, mas já na 40. Paulo 40. Também. O Paulo Liberal está chegando aos 40 ainda, né? E somos os mais jovens, né? Entre 40 e 50 anos. Sim. Mas mesmo assim, já não somos tão mais jovens, né? Essa idade eu achei que o senhor tinha menos, pastor. Obrigado, viu? Depois eu te pago um sorvete lá. Vai der. Obrigado, valeu. Vai der agora. Boto. Não, vai der. Tá bom. Aí, tá me desconcentrando. Mas, pastor, assim, isso, assim, é uma análise minha. Eu vejo que hoje, por exemplo, eu cheguei, né, a ser pastor pela carreira realmente das células, né? Sim. Eu não sei se para o tempo de hoje, né, para a gente abrir um caminho, você chegar, por exemplo, a 150 células, não é um caminho fácil e simples. Tem vários fatores que podem ajudar ou não, né, a pessoa a ter essa carreira dentro das células. Como a senhora enxerga esse processo de sucessão e de levantar novos pastores jovens que têm chamado, é claro, que desejam isso, mas que vão encontrar espaço na nossa denominação para a gente não perder o timing geracional, né? Porque às vezes a gente perde até a comunicação com essa geração. É verdade. Né? Um pastor de 50, 60 anos, para entender a linguagem de hoje, que é muito diferente de adolescentes e jovens, pode ser um perigo
para a gente manter a nossa igreja avançando, né? Sim, e eu acho que isso é uma questão muito importante, mas eu creio que Deus está usando o Difflin mesmo para ser o canal que nós estamos levantando agora, jovens mesmo, muito fortes, bem com compromisso mesmo, pessoas de caráter, de integridade, que realmente vão estar subindo cada vez mais a escada e vão estar assumindo essas posições todas, né? Então, por isso que eu gosto tanto de trabalhar com jovens, porque eu vejo a dedicação deles, e eu sinto que nessa fase que a gente tem que pegar o jovem mesmo e vê-lo assim totalmente dedicado ao Senhor, né? Entregue mesmo, para poder Deus moldá-lo, para preparar para essas grandes posições, né, na igreja, essas funções tão preciosas, tão importantes de liderança, né? Então, É isso aí. Pastora, a senhora falou uma outra coisa aqui, e eu também, um outro passarinho me falou, né? Ih, rapaz. Tem que descobrir esses passarinhos aí. Não, esse foi, na verdade, a minha esposa, Marta, né? Ah, tá. Eu vou dar um nome, né? Porque, assim, Passarinho de respeito, né? Essa aí, por favor, né? Top das galáxias. E aí, ela, na verdade, a gente conversando, e ela acha tão incrível a sua dedicação numa área, que é a área do jejum, né? Que, assim, certa vez a senhora estava conversando com eles numa reunião interna, eu não queria falar porque era numa reunião interna, mas aí ela, em algum momento a senhora, não sei se deixou escapar e tal, ou ela tem percebido que a senhora sempre, uma refeição, a senhora, não sei se a senhora comentou lá, como a senhora consegue manter, a senhora fez mesmo esse compromisso, ou é algum voto, ou só decidiu, não, esse é o caminho que eu quero seguir até Jesus voltar? Porque ela disse que parece que todo dia uma refeição, pelo menos, a senhora não... Então, isso, o que aconteceu anos atrás já, quando nossos filhos ainda eram pequenos, eu senti muito desejo de ter um jejum, assim, por cada filho, né? Assim, tipo assim, cada dia eu queria tirar um jejum por cada filho. E são quatro, né? Aí também eu queria tirar um jejum também pelos meus pais. Pronto. Então, aí já eram 5 dias da semana. Então, e também nesse tempo eu li um livro do Kenneth Hagin sobre o jejum. E aquilo me ajudou muito, que ele falou assim, eu não sou tanto de jejuar assim, tantos dias completos, apesar do fato que a nossa igreja fazemos isso, estamos agora no jejum por causa da eleição, né? Mas aí ele falou que o que ele faz, ele vivia uma vida de jejum, no sentido de que nunca comer até estar assim, cheio demais, sim, entende? Sempre assim, sempre um pouquinho... Moderado. Moderado. Então, com aquilo, eu assim, decidi tirar a refeição, o café da manhã, que para mim era o mais fácil, era tirar o café da manhã. Então, isso já faz anos, né? Então, aí eu já tenho costume mesmo de tirar uma refeição por dia. E quando a gente, assim, não sou religiosa no sentido de que se a gente for fazer um café da manhã, não como, não, nada assim. Mas, assim, é um propósito comigo mesmo, né? Até também porque eu acho que, para a saúde, eu acho que, até como pastora, é tão importante a gente cuidar também do nosso corpo, né? Se eu quero viver até 120 anos, ou quero viver uma vida que vou algum dia talvez ser mártir, eu quero morrer bem, entende? Então, eu sinto também que nunca quero morrer por doença, por alguma coisa assim, porque não cuidei da minha saúde. Então, eu tenho uma prática já de exercício todos os dias, né? Eu tenho essa prática, é na minha salinha de oração, eu tenho meus pesos lá, que eu levanto meus pesos todos os dias, faço flexões, danço para Jesus, eu coloco a música, né, para adorar a Deus, aproveito enquanto estou adorando e estou dançando. Está se exercitando, né? Estou exercitando. Então, espírito, alma e corpo. É, isso mesmo. Então, já são práticas que eu já venho há anos, né? Para poder, para mim mesma, né? Para minha própria saúde e também
para Jesus, né? Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu quero que ele tenha orgulho do templo dele, né? E eu tenho uma curiosidade, pastora. Eu admiro muito a personalidade da senhora, né? Mas também de toda a família Rubric, o Uber, né? Todos, né? E eu já tive contato até com os mais novinhos, né? E cada um eu teria uma historinha assim para contar que me impressiona, essa questão da personalidade muito agradável, né? E de um padrão muito alto, né? De se relacionar com as pessoas, de tratar bem, de humildade, enfim. Mas eu queria perguntar como que vocês fazem para viver isso e reproduzir nas novas gerações. Eu até estava compartilhando aqui nos bastidores, né? Tem um livro do Dale Carnegie, mais ou menos assim, né? Mais ou menos. Pronúncia 60%. Que é como fazer amigos e influenciar pessoas. Aí, enquanto eu lia, cada capítulo que eu lia, eu falei, meu Deus, eu acho que eles leram esse livro e falaram assim, a gente vai viver isso aqui, vamos ensinar os outros. Não, aí eu até perguntei para o pastor Paulo, falou, não, acho que eu nunca li não, mas a gente realmente tem algumas decisões familiares, né? Aí, se você for entrar na família, você também tem que seguir esse aqui. Senão... Não, isso que é impressionante. A gente conversa lá em casa, né? Não, porque a Priscila, que casou com o Paulinho, tem a mesma... Mas ela já tinha, né? E está cada vez desenvolvendo mais. Essa personalidade super agradável, o Bruno Sene, o Nate, isso. A questão de ser alegre, de estar sempre sorridente, né? Vou contar um caso rapidinho. Ano passado veio o pastor Eibe com a família, né, para uma das conferências aqui em Santarém. Eu fui ajudar o pastor Luiz a pegá-los no aeroporto. Então, quando eles chegaram, aí o pastor Eibe e a pastora Andréia foram no carro com o pastor Luiz e o Daniel veio no meu carro. Mas já era assim no meio da madrugada, um voo enorme que eles estavam vindo, estavam muito cansados, né? E foi a primeira vez que a gente teve contato com o Daniel. E acho que ele é calado, né? Mas ele entrou no carro, sentou atrás e a gente começou a conversar. Aí fizemos algumas perguntas, aquela pergunta assim, e aí, como é que foi o voo? Né? Está cansado? Vocês conseguiram comer? E chegou um momento assim, do aeroporto até o hotel, que não tinha mais assunto, né? E pra gente normal, porque a gente não tinha intimidade com ele. Aí do nada, ele estava atrás sozinho e falou assim, olha pessoal, eu queria pedir perdão para vocês, que eu não estou falando muito, mas porque eu estou muito cansado. Ele se justificando porque ele não estava puxando assunto, né? E a gente achando super normal. Falando, meu Deus, o menino é diferenciado, né? É outro patamar. Quando veio a Priscila também agora, e o Jael também, que entrou na família. Então, pastora, qual é o que vocês fazem para desenvolver isso e passar adiante? Bom, eu acho que dos grandes segredos, que não é segredo, é que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Também a Bíblia diz várias vezes, né? Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Então, uma coisa que nós somos um povo alegre, né? Afinal das contas, nós somos o povo mais alegre do mundo, porque nós temos... Nossa alegria não depende de circunstâncias, né? A nossa alegria é baseada em Jesus. Então, é a alegria do Senhor que nos fortalece, que nos... Então, para mim, isso era sempre muito importante, de manter um ambiente muito alegre no nosso lar. Tanto que nós tínhamos uma oração que eu tinha inventado, que eu fazia sobre cada criança toda noite antes delas dormirem. E a oração era em inglês, eu vou até falar em inglês, depois eu traduzo, mas era assim: Dear Jesus, bless my child, help him have a good night's sleep and wake up happy praising you. In Jesus' name, amen. Então, que era, querido Jesus, abençoe meu filho, ajude-o a ter uma boa noite de descanso e a acordar alegre, louvando o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, aí, de manhã, quando eles acordavam, a primeira coisa que eu sempre perguntava é: você acordou alegre, louvando Jesus? E eu queria sempre ver um sorriso. Porque uma das maneiras da gente saber se a pessoa está alegre ou não é pelo sorriso, né? Então, em casa a gente... Não, eu falei assim, eu quero ver o sorriso. Você falou assim, não, assim não vale, né? Tem que ser com um sorriso. Aí, né? Então, a gente cultivava muito isso, aquela alegria. Eu sei que nós, os pais, somos quem estabelecemos
o ambiente do lar, né? E eu acho tão importante o ambiente do lar ser um ambiente sempre alegre. Eu acho que a senhora tinha que escrever um livro com essas experiências, com esses princípios e experiências, tipo um manual de criação de filhos. Manual de criação de filhos felizes. Não, tô falando sério, é porque a gente, assim, o Lucas, né, foi para Barueri, né? Sim. E foi a convite do Bruno Ceni, né? E ele passou 6 meses na casa do Bruno com a Beth. E liberamos ele com 18 anos, né? Pra gente não foi fácil liberar o Lucas com 18 anos. Sim. Era um processo de mudança pra gente também. A gente queria ter o Lucas um pouco mais conosco. Mas um dos fatores que nos fez liberar foi o fato do Bruno falar, não, inicialmente vai ficar aqui em casa. Sim. E a gente sabia que era um ambiente de um padrão muito alto, cristão e familiar, e de educação, de cultura, né? Sim. Então, a gente se arrepende disso. Se arrepende não, a gente se lamenta de não ter... por mais que a gente deu o nosso melhor, mas o nosso melhor não era um padrão que poderia ser se a gente tivesse o conhecimento que tem hoje, né? Eu acho tão importante, de fato, assim, a gente aprender isso, né? Se a gente pudesse voltar, eu fico pensando, se a gente pudesse voltar e fazer melhor, né? Mas tem muitos pais hoje que estão com seus filhos pequenos. É verdade. Né, pastor? Se a gente pudesse reproduzir isso mais, porque o mundo hoje é tão cruel, assim, nessa questão familiar, né? E a gente tem a senhora, né? E a igreja tem bagagem, né, para ensinar. Porque, por exemplo, nós ensinamos isso na igreja. Na igreja nós ensinamos as 3 atmosferas que devemos ter em todos os life groups, né, nas células, né? Que é a alegria, a fé e o amor. Então, nós procuramos, sempre, até quando nós damos ministrações sobre família, nós falamos, a sua maior célula, a mais importante é a sua família. Então, esses 3 ambientes, nós temos que estabelecer, né? Aquele de amor mesmo, está declarando o seu amor. Quantos filhos nunca ouviram um pai falar, filho, eu te amo? Né? Porque talvez ele nunca ouviu, nunca teve essa prática. Então, às vezes, temos que ser ensinados a fazer isso. Mas como é importante o filho ouvir isso, né? A menina ouvir isso do pai, né? Porque aquela carência, todos nós temos uma carência de feminino e masculino, que deve ser suprido pelos pais, né? Na infância. Então, quando não é suprido aquilo pelos pais, muitas vezes abre a brecha para as coisas negativas. Então, é tão importante, né? Aquela afirmação do amor e também de fé, as palavras de fé. Filho, você vai conseguir, você vai dar conta. Em vez de falar assim, você não presta. Não, você é alguém tão especial, Deus te escolheu. Então, assim, aquelas palavras de fé, que aquilo entra no coração e na pessoa da criança, né? É interessante ela estar falando isso. Eu tenho a Débora, né? Sim. 9 anos. E assim, a Débora crescendo. Eu ontem mesmo estava falando com a Marta, falei, meu Deus, amor, Débora, está crescendo, meu pai. Aí ela chega agora e ela vai, e aí quando eu percebo, ela vai se chegando mais em mim, aí eu começo a fazer carinho, né? Aí eu faço um carinho e tal. Quando não, ela está sentada lá, eu chego do nada, abraço ela, coloco no colo, fico lá, e ela gosta que eu faça massagem, cara. Aí ela ainda tem um negócio da mão, ela fala, mão. Mas assim, antes ela sentava no meu colo pequeno e eu fazia massagem, mas na cabeça agora eu tenho que fazer assim já. Aí eu fico, meu Deus, mas é uma coisa que eu não quero perder. E aí, todo dia, filha, boa noite, papai te ama. Ela, te amo, pai. Cara, quando ela fala isso... A Débora, ela já fala de estudar fora, de... Ela não, ainda não fala, ela não fala ainda sobre isso, mas ela fala muito sobre a família dela, a família que ela quer ter, quantos filhos ela quer ter. Isso é muito, assim, eu falei, é mesmo, filho, vai ser fulano, aí assim, aí ela planeja a família dela, isso assim me enche o coração, assim, falando, uau. Porque eu estou te perguntando isso porque... a gente, como eu falei, teve essa experiência com o Lucas. Giovana, desde novinha, sempre teve vontade de estudar fora, para praticar o inglês. E ela ainda
tem esse sonho ainda, embora ela esteja muito feliz aqui em Santarém, muito envolvida. Mas sobre essa preparação, porque eu acho que tem uma diferença da cultura americana, norte-americana, da cultura brasileira, né? Sim. O brasileiro é muito paternalista, tem aquela coisa de construir as casas dos filhos no mesmo quintal. Muito da cultura brasileira, principalmente fora das grandes metrópoles, né? A cultura americana já é de liberar o filho para a universidade. Independência. E normalmente ele não volta mais, porque de lá ele vai trabalhar em outro lugar. Mas como, assim, não na cultura americana, mas nem na cultura brasileira, mas na cultura cristã. Sim. Como vocês preparam os filhos para talvez irem, né, estudar ou fazer missões, tão jovens, mas assim, sem aquele aperto no coração, será que meu filho vai se perder se sair de perto de mim? Então, uma das coisas também que nós ensinamos, que temos 2 legados que nós temos que deixar para os nossos filhos. Primeira, são as raízes profundas. Nós temos que garantir que antes dessa criança sair de casa, ela está tão enraizada em Deus, que Deus já é a pessoa mais importante na vida dela, que ela já tem um relacionamento íntimo com Deus, que ela já está baseada nos princípios bíblicos, né? Não em regras, mas em princípios que vão basear mesmo as suas escolhas naqueles princípios. Então, as raízes bem profundas, que ela não será abalada quando ela for para a universidade e o professor é um ateu e começa, né, brincar como se com a nossa fé, então que ela não vai ser abalada com aquilo. Então, para nós isso foi muito, muito importante, de uma fé as raízes bem profundas. E aí também, o segundo legado são asas, para eles poderem voar, para cumprir o chamado de Deus na vida deles. Não os meus planos, não o que eu gostaria que eles se tornassem, mas que eu, durante esse tempo em casa, ajudei eles a descobrirem qual é o chamado de Deus para a vida deles, individualmente. Eu lembro que antes deles irem para a universidade, porque todos os nossos filhos saíram com 17 anos de idade para ir para a universidade nos Estados Unidos. Então, eu lembro sentando com eles e orando, até jejuamos juntos sobre isso e vendo quais as opções da universidade, qual seria, o que eles estudariam, né, e tudo, para poder cumprir com o chamado. Então, eu acho que nós, os pais, temos que nos envolver muito com os filhos nessas coisas, para ajudá-los a ouvir Deus nisso, e aí dar as asas, para eles realmente, né, voarem e se tornarem a pessoa que Deus os criou para se tornar, né, para ser. Aquele entendimento também que eles são flechas, né, pastora? Isso que, mesmo. na verdade, não são... eu sou o mordomo dessa história toda. Né? Eles são meus, mas não são. Né? É interessante. Pastora, voltando hoje ainda para aquele podcast que eu estava comentando, que eu comentei inicialmente, o Greg Kushal, ele fala: os seus valores determinam o seu comportamento. Sim. Essa frase, assim, hoje bateu muito forte. E nós, a senhora presidente, né, juntamente com o pastor Paulo da Paz International, e nós sabemos que a nossa visão, né, a visão de 100 mil igrejas, né, na Bacia Amazônica, mas nós somos... Não, 100 mil é no mundo, né? No mundo, né? No mundo, Quantos sim. era na Bacia? Era 80. Era 80, mas, mas isso talvez mudou. já mudamos um pouco. Desculpa. Mas aí, qual o ponto? Como vocês conseguem, né, transmitir essa visão, assim? Porque nós somos uma igreja missionária, não tem... Aonde nós vamos, a Verena, a gente conversa muito com o carro do Difflin, né? Eles foram fazer um Difflin agora na... Jacareacanga. Não, Jacareacanga foi a primeira, mas eles já voltaram. Foi na comunidade de Ribeirinho. Para a Ilha do Maró. Sim. Né? E aí, cara, o vídeo lá do barco encalhando e os jovens lá empurrando. E tudo para fazer o culto lá. Eu falei, cara, isso é muito... E é fantástico. E eu sei que esses são os valores, né, da Paz International. Sim. E assim,
a pegada está com os jovens também, né, agora. Essa visão, né? Como assim? Então, a grande coisa é de cada um, primeiramente, ter essa intimidade com Deus. Quando nós somos tão íntimos com Deus, nós queremos cumprir com o chamado que Ele tem, né? E Ele nos deu a grande comissão. Foi as últimas palavras dEle, antes dEle ir para o céu, né? Nos deixou aquilo de irmos e fazer discípulos de todas as nações. Então, eu acho que o mais que nós somos íntimos com Deus, o mais que isso vai querer se tornar uma realidade, porque nós queremos ajudar a cumprir esse grande chamado que é para a igreja. É para a igreja, né? Então, e nós, assim, com a Paz International, temos desenvolvido uma estratégia, juntamente com o pastor Abe, né? Com todos, assim, o Lucas e tudo. Então, tem sido aquela estratégia de realmente começar nas cidades grandes, né? E aí, cada cidade grande ter aquele movimento, aquelas igrejas fortes mesmo, que vão fazer um impacto naquela cidade, e daquela cidade, então, já ir para todos os municípios do seu estado, isso para o Brasil, né? O que nós já temos assim estabelecido. Então, para todos os municípios, aí uma vez que tem em cada cidade do município aquela cidade forte, aí aquele município já se responsabiliza para todas as comunidades dentro daquele município. Então, assim, essas 100 mil igrejas não se tornam pesadas. Não é pesado, não é uma coisa assim inalcançável, entende? É uma coisa alcançável. E aí nós estamos daqui do Brasil. Queremos enviar equipes fortes, que nós estamos chamando Atos em Ação, que é o projeto do Abe, lá de São Paulo, com equipes muito fortes, muito bem preparadas, equipes assim, com pessoas chaves em cada ministério e tudo, para poder aquela equipe forte não plantar uma semente lá fora, lá no outro país, que vai demorar a crescer. Não só também transplantar só uma árvore frutífera, mas sim transplantar um pomar inteiro, que já é frutífero. Então, aí com isso, começar em cada capital de cada país. E queremos, então, temos o quê? 197 países, que não é difícil a gente conseguir 197 equipes fortes aqui do Brasil, né? Então, isso para nós já é uma coisa bem, dá para a gente imaginar isso, né? Então, aí de lá, reproduzir. Então, assim, isso entra muito aqui também. Juntamente com o pastor, vou até dizer para ele que eu vou lhe passar esse podcast do Nick Moretti. Poxa, pastora. Cara, nossa, fantástico. Esse podcast, o Nick Moretti, ele é líder da comunicação do Dunamis. Sim, um rapaz de 24 anos, casado. Sim. A Giovana ouviu, ficou empolgadíssima. Pai, tem que ouvir. Pastor Ricardo tem que ouvir. Ele já me passou. Aí eu ouvi, eu fiquei impactado, impressionado. Eu quero ouvir. Sem dúvida, foi um dos podcasts que mais me impactou. Olha que eu ouço bastante. Eu também. Mas eu fiquei impactado pelo conteúdo e pela pessoa, porque é um menino de 24 anos, com a mentalidade da igreja mundial. Isso. Incrível. Sim. E uma capacidade de comunicação incrível, esse garoto. Né? Eu estou falando bem, ele nem me conhece, se você souber aí, queria te conhecer. Nick Moretti, fã também. Então eu estou indicando, né? Aí ele ouviu, falou, a pastora Rebeca tem que ouvir, o Ricardo Rego tem que ouvir, o Gleison tem que ouvir. Assim, porque realmente é uma realidade. Ele fala da preocupação de um hiato geracional. Sim. Tem a ver com a pergunta que eu fiz no bloco anterior. Tem a ver com a pergunta, mas principalmente com o papel do Brasil na igreja mundial. Sim. De nós não nos olharmos mais como alguém... Igreja de terceiro mundo. Igreja de terceiro mundo. Sim. Mas não é sim mais. Uma importadora mesmo. Sim. E ele fala, nós... E aqui, não é querendo ser presunçoso, pastora. Longe, eu acho que dá honra quem honra merece, a Bíblia diz. Eu acho que a Paz International, a Paz Church, a Difflin, eu creio que está no centro de tudo. Se não está no centro, mas vai ser um dos braços que Deus vai usar para isso. Eu Ele faz creio. uma... Eu creio. Assim, dando um spoiler já, assim, né?
ele faz uma colocação que ele passou uma temporada na Austrália, na Hillsong. Sim. Ele foi para fazer uma faculdade, mas teve que voltar por questões familiares. Passou 6 meses, né? Isso. Então ele fala que ele ficou lá na turma dele, da faculdade, tinha mais de 30 nacionalidades, né? Isso. Então, gente do mundo inteiro. E baseado na Austrália, uma igreja que a gente admira, a Hillsong e tal, né? Sim. Mas ele falou que os alunos de todos os países queriam saber e queriam experimentar o avivamento das igrejas brasileiras. Uau. E ele fala que ele enxergou isso, que até na própria Hillsong, ele não estava falando mal da Hillsong, mas ele falou assim, houve uma conferência lá nesse período que levou até, aquele pastor latino... Esqueci o nome. Esqueci também o nome dele, muito conhecido, foi ministrar lá, mas por muito tempo, há mais de 15 anos, eles não tinham experimentado um mover do Espírito Santo como naqueles dias. Sim. Eles estavam, assim, muito em grandes produções, em uma igreja, assim, para atrair as pessoas, mas sem ter experiências profundas com o Espírito Santo, coisas que no Brasil ainda nós experimentamos. Sim, sim. Né? Teve um culto de influência, acho que 2 meses atrás, que teve gente que saiu de lá meia-noite. Sim, foi. Né? Porque não dava para acabar o culto, né? É. Então, acho que a igreja brasileira, a Paz International, o Different, a gente pode avançar, né? Temos. É o nosso tempo, né? Eu creio. Eu creio que é o nosso tempo. Deus tem nos levantado para um tempo como esse. E é interessante, e aqui entra uma análise mais pessoal, e assim, uma análise de quem precisa até estar mais envolvido, especialmente com as missões no Ribeirinho, porque assim, a gente trabalha no DIFLE, trabalha aqui na cidade, mas a gente tem um exemplo da Verena logo vai vir aqui também, né? A Verena, ela é a pessoa mais convidada do mundo para vir aqui. Olha aí, pastor. Mas ela é mais ocupada que a pastora Rebeca, que a pastora veio, viu, Verena? A gente vai cortar e mandar para você esse trecho. Mas aí, ela virá, né? Ela virá. E aí a Verena, assim, ela fala muito sobre essa pegada que Deus fez com ela, né? E a pastora Rebeca faz parte desse processo. Ela é um right people, ela certamente ela está nesse meio. E assim, mas qual o ponto que eu quero chegar? Nós somos escola para o Brasil. Sem dúvida. Né? Nós somos escola porque, não, beleza, temos a Jocum, né? Temos o trabalho da Jocum, meu Deus, não pode, um trabalho de décadas e que continua, e que o Lord Cunningham, é uma coisa assim, ele fizeram a faculdade agora, e ele, desculpa, é porque eu tenho essa mania de tocar. Não, pode. Não, porque eu tocando, ele fez assim. Não, pode ficar à vontade. E aí o que acontece? Aí ele disse assim, falando com o Theo Hayashi, não, Theo, nós fizemos a faculdade agora, mas eu já estou pensando nos próximos 100 anos. Eu falei, meu Deus do céu, cara, agora... E ele está com 90, com 100 anos por aí, e ele está precisando mais 100 anos na frente. E eu sei que aqui a nossa igreja, né, Paz Church, Paz International, os nossos movimentos, são movimentos de Deus, são escola para as nações. E você sabe que agora estamos começando nossa própria escola também, School. né? Você quer falar um pouco sobre isso? Então, o Global Mission School, eu estou muito empolgada com essa escola, porque é estilo Jocum, né? É que você vai estar lá na teoria, né, por 4 meses, aí 1 mês de realmente missões na prática. Então, mas a grande diferença é que vai ser com o nosso DNA e essa ideia de células. Igreja local. E com a ênfase na igreja local, de células, do discipulado e plantando igrejas, que realmente é a nossa visão. E é o diferencial. Porque as outras escolas de missões, eu acho, não sei se consegue capacitar os seus alunos missionários. Então, geralmente, eles ensinam a evangelizar, né? Aí, evangelizar, mas e aí? Aí eles tentam achar uma boa igreja para encaixar essas pessoas. Mas aí a gente acaba perdendo muitas pessoas, né? Tipo assim, o Billy Graham. Grande homem de Deus que a gente admira tanto. Mas ele mesmo dizia, né? Eu faço essa parte, mas... E a igreja local, né? Então nós estamos, a nossa ênfase toda, pelo fato de o nosso alvo ser plantação de igrejas, então o alvo todo vai ser a ênfase na igreja local e treinando já esses jovens a poderem sair e plantar uma igreja local. Igrejas locais. Na visão do MD. Eu tenho conversado isso com os meninos,
que estão envolvidos em missões aqui, né? A nossa rede Laguna, a maioria dos jovens que viajam são da Laguna, né? Sim. E eu tenho conversado muito com eles. E às vezes eu falo, cara, a igreja local, né, no nosso caso a Paz Church, te dá uma bagagem sobre isso, né? Porque se você aprende a liderar uma célula, a multiplicar uma célula, a formar líderes, discipular pessoas. a discipular pessoas, o que você faz nesse formato, você faz em qualquer lugar do mundo. Você começa uma igreja em qualquer lugar, porque basta uma casa, algumas pessoas e o modelo se coloca na prática, né? E o modelo do Novo Testamento, né, plantação de igrejas. Foi o que o apóstolo Paulo fez, né? Depois, e os discípulos também. Depois, eles saíram plantando igrejas, porque o modelo de evangelizar e ganhar o mundo para Jesus é através da igreja local. E é tão legal, né, que Jesus ratificou isso, né? Quando ele pede para João mandar a carta para as igrejas. Sim. Justamente. Cara, bicho, isso tipo Jesus fechando assim, ó. Eu tô aqui, eu tô preocupado com as igrejas locais. locais que foram implantadas. Isso é muito doido, cara. Muito forte. Acho que E foi agora, hein? Foi agora. Download agora. Acho que a gente tem que marcar um episódio 2, né? Da pastora Rebeca. O tempo já foi. A pastora Rebeca tem tanto compromisso. A gente sabe, a gente quer liberar ela. Mas, pastora, muitíssimo obrigado. A honra foi minha. A gente vai... Tem tantas partes impactantes dessa conversa aqui que a gente vai ter que cortar. Eu sei que o pessoal lá da mídia da Paz International já vai começar a procurar também para... Eles aproveitaram muito do pastor Paulo Jeff, né? E esse agora, estou com certeza... Muito obrigado. A gente queria dar a oportunidade para a senhora, antes de finalizar, deixar uma mensagem que está no seu coração de urgência, né? Para essa câmera aqui, são as pessoas que estão te vendo diretamente. Amém. Quero dizer mesmo para todos vocês que estão me ouvindo e me vendo, sabe, Deus tem um plano para a sua vida. Nós estamos totalmente realizados e felizes porque estamos cumprindo esse chamado, mas Deus tem um chamado para a sua vida. Você foi escolhido, você não está aí por acaso. Deus tem um propósito para a sua vida e eu quero te encorajar. Busque Jesus, conheça Jesus, venha participar conosco aqui numa das nossas igrejas, numa célula perto da sua casa, mas para tudo isso, para você conhecer Jesus pessoalmente e ter essa intimidade com Ele, ter essa garantia também de uma vida totalmente realizada aqui na Terra e também a certeza do futuro. Uau! E aí, Edilson, vamos finalizar? Vamos finalizar. Contigo. Rapaz, muito obrigado, pastora. Na verdade, obrigado por ser eu posso usar essa palavra, ser essa mãe dessa geração. Obrigada. Né? Que está passando gerações, está marcando gerações. Amém. Eu tenho como me emocionar assim, eu estou quase 20 anos na igreja e são 20 anos que a gente tem uma pastora, mas mais do que uma pastora, a gente tem uma amiga que a gente pode chegar, conversar, ter acesso, Amém. ser ensinado, ser confrontado de manhã estado quando precisa e que se preocupa com a gente genuinamente. Chega um dia, pode passar um dia, mas tá tudo bem? Como é que está a sua família? Como é que está a sua filha? Cara, isso faz diferença. Amém. E não é só comigo, eu sei que é com toda a igreja, é com todas as pessoas, isso é incrível. Obrigado, pastor. Muito obrigado por esse legado, obrigado por essa vida dedicada para a gente. Ai, glória a Deus. Obrigada. Então, pessoal, finalizando a NW, fique conosco, assista os outros programas. Você que está no YouTube, torne-se aí se inscreva na nossa página. Vou falar seguidor, mas seguidor lá no Instagram. Se inscreva em nossa página, comente, compartilhe, porque vai abençoar muitas pessoas. Você que assistiu pela TV Amazônia, que Deus possa te abençoar grandemente. Até o nosso próximo encontro aqui no ANW. Valeu.